próximo a Moraes. Ele vai para cima de quem? Vai para cima dos banqueiros. Sabe de quem que ele tá falando? André Esteves e companhia. Da imprensa, sabe de quem que ele tá falando? Da Malu Gaspar, da Andresa Matais, do Sam Pancher e companhia. E do executivo, do Lula. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vamos falar de Alexandre de Moraes, né? Vocês vejam como essa história é uma história ingrata. O afastamento do caso Master foi do Toffoli. E muitas coisas estão sendo descobertas sobre ele. Mas essa briga, para nossa felicidade, também tem como um dos seus alvos o Alexandre de Moraes. Isso porque o Alexandre, a semelhança do Toffoli, também está metido até a cabeça nesses esquemas. Também é citado no material que foi, inclusive, apreendido pela Polícia Federal. O exemplo mais notório dessa afirmação é o ainda não explicado contrato de 129 milhões de reais entre a Neymar, da advocacia brasileira, a Viviane de Moraes, esposa do Alexandre. Na verdade, a gente fala da Viviane aqui, mas não é só da Viviane, da esposa e dos filhos. O escritório é o escritório do Alexandre, que ele saiu para entrar na vida pública. Tá? O escritório é o escritório do Alexandre, que estava, inclusive, sancionado pela Magnitsky, né? E até hoje não foram encontradas evidências de que... E me dá uma dor no coração, porque você imagina, cara, que a gente estivesse nesse momento ainda com a Magnitsky, né, podendo questionar os outros bancos, se eles têm, pedindo ao governo americano para questionar os outros bancos se eles têm contrato com a Viviane. Seria uma maravilha, uma pena que a gente tenha tomado esse revés, quem sabe a vida nos deu outras boas surpresas. Mas até hoje não foram encontradas evidências que a Viviane tenha prestado nenhum serviço relacionado a esse contrato, e a gente sabe que, no entanto, ela ficou milionária recebendo dinheiro do Daniel Vorcaro. Ela ficou mais milionária recebendo dinheiro do Daniel Vorcaro, porque ela extorquiu outros empresários também, e a gente já falou sobre isso. Enquanto o caso estava nas mãos do Toffoli, se o relatório sobre o Alexandre, que ainda não foi liberado pela Polícia Federal, Fachin, chegasse nele, eu acharia que ele acabaria arquivado. Eu acho que ele nunca teria se tornado público, exceto se a Polícia Federal vazasse, como tem feito até agora, e as informações nunca tivessem se tornado públicas, né? Uma das primeiras coisas que o Toffoli fez foi tornar tudo dentro do processo sigiloso. Não por acaso, né, o Toffoli tem protegido o Alexandre e o Alexandre tem protegido o Toffoli. Ora, o Alexandre sabe que a queda do Toffoli prejudica e muito ele. E por causa disso que ele tem defendido o Toffoli com unhas e dentes. Não só porque o Toffoli também o protegia, mas porque a definitiva queda do Toffoli abre espaço para a definitiva queda do Alexandre. Mas pelo menos no processo, na relatoria do processo, o Toffoli caiu. E agora nós temos o processo na mão do André Mendonça. Agora que o caso está nas mãos do André, eu acho que algumas coisas podem ser afirmadas, né? Eu duvido muito que o André Mendonça seja implacável, eficiente, por exemplo, como é o Alexandre nos seus inquéritos. Quando eu falo assim, que o Bolsonaro não escolheu bem, não é porque o André não é uma boa pessoa. Eu acho o André uma ótima pessoa. Mas ele é o famoso jardineiro no meio de uma guerra. Você conhece aquela história, né, aquele ditado que é melhor você ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra, né? Que as pessoas são ou guerreiros ou jardineiros. Ele é um jardineiro numa guerra. Posto isso, André Mendonça é uma pessoa correta. E eu duvido muito que ele vá dar cobertura ao Alexandre ou ao Toffoli.
Por mais que ele valorize as instituições, eu não acredito que ele vá dar cobertura ao Alexandre ou ao Toffoli, e pelo que eu sei, ele gosta do Toffoli, tem uma boa relação com o Toffoli. Isso é um negócio interessante para vocês saberem. Eu não sei se já falei isso aqui no ar. O Toffoli é um cara muito querido por todos os outros ministros do STF. Tem ministros que não são queridos, por exemplo, o Alexandre é um cara odiado por quase todos os seus colegas, mas o Toffoli não, o Toffoli é querido por quase todo mundo. Dizem que, eu não o conheço, dizem que ele é um cara muito boa gente, tido como razoável. O próprio Bolsonaro gostava muito do Toffoli no início do governo. Então, levem isso pelo quanto que valer, mas ele gostava do Toffoli, tanto que aparentemente foi o Toffoli que indicou o cara que se tornou advogado-geral da União. Nós sabemos que o Alexandre já tinha uma certa preocupação com uma ala da Polícia Federal, né? Isso foi exposto, por exemplo, se vocês lembram, nas conversas entre o Eduardo Talhaferro e a Letícia Solorenzo, aquela que era conhecida como a bruxa do TSE, que perguntava se a Polícia Federal estava com um celular de uma pessoa ligada ao Bolsonaro. E ela perguntava se era da PF confiável. Aspas dela. E enquanto eles e os seus aliados estavam à frente das coisas, eles conseguiam garantir que a Polícia Federal que estivesse trabalhando nos casos fosse a PF confiável. PF confiável pro Alexandre, tá? Aquela que cumpre os desejos do Alexandre, mesmo que sejam ilegais, e aceitam perseguir as pessoas, mesmo que elas não tenham cometido crime algum. Essa é a PF confiável do Alexandre. Essa preocupação já tinha sido demonstrada pelo Toffoli, quando ele designou pessoalmente quem eram os peritos da Polícia Federal que poderiam acessar o material apreendido no caso do Banco Master. E agora que eles, né, o Alexandre e, na verdade, o Toffoli, perderam a relatoria, o Alexandre foi forçado a tomar certas decisões para tentar se blindar a si mesmo e aos seus aliados. Segundo o Metrópolis, o Alexandre está, não são palavras minhas, com o sangue nos olhos. Na versão original da reportagem, que foi alterada por alguma razão, por que será? Era dito o seguinte: ele vai para cima de quem organizou essa pancadaria no STF. Banqueiros, imprensa, executivo, afirmou a coluna sob reserva um ministro próximo a Moraes. Ele vai para cima de quem? Vai para cima dos banqueiros. Sabe de quem que ele tá falando? André Esteves e companhia. Da imprensa, sabe de quem que ele tá falando? Da Malu Gaspar, da Andresa Matais, do Sam Pancher e companhia. E do executivo, do Lula. Afirmou a coluna sob reserva um ministro próximo a Moraes. E uma das etapas desse contra-ataque veio, por exemplo, com o Alexandre determinando uma operação policial contra servidores da Receita Federal suspeitos de vazamento de dados de ministro Supremo. Em outras palavras, ele quer saber quem são as pessoas que estão informando a imprensa sobre o contrato milionário de propina da Viviane com o Banco Master, sobre as relações promíscuas de propina do Toffoli com o Vorcaro, do Toffoli ser dono do Taiaiá. O Alexandre quer saber quem são essas pessoas. Não porque ele quer moralizar, mas ele quer dar o exemplo para que ninguém nunca mais ouse divulgar os seus esquemas ilegais. Por isso, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem, em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E os caras estão tão à moda Bangu que a nota do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto divulgou o nome dos servidores da Receita Federal que foram alvos da operação, o que é tipificado como crime pela lei de abuso de autoridade que veda a divulgação do nome dos investigados. Mas talvez o mais importante aí nesse caso seja a decisão do Alexandre de mandar a Receita Federal fazer um rastreamento nos seus sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros do STF e os seus familiares. Cerca de
8.000 procedimentos de checagem de quebra de sigilos serão feitos pela Receita Federal em uma lista que inclui pais, filhos, irmãos e cônjuges dos outros 10 ministros do STF. Isso é tão absurdo que, pela segunda vez no programa de hoje, eu vou mostrar um trecho da Globo News. Dessa vez não vai ser da Malu Gaspar, vai ser do Demetrio Magnoli. Bota aí pra gente, Bruno. Mas não haveria conflito de interesse quando o Alexandre de Moraes coordena a investigação, relata o inquérito e julga algo que atinge como uma das vítimas a sua esposa. Não haveria conflito de interesses nesse caso? São as minhas dúvidas. Porque tem dúvida? Eu vou acabar achando, se ninguém me explicar isso, que o Supremo está fora da lei. Mas eu não posso achar isso. Poxa, em 2026, Demétrio, em 2023 você vai acabar achando? Eu acho que eu vi um gatinho. Vi sim um gatinho. A síndrome do piu-piu. Será que o Supremo está fora da lei? Vou acabar achando. E não foi só o Demétrio. Olha só que os mesmos que aplaudiam o Alexandre há poucos meses, quando o deles não estava na reta, vejam o que eles estão falando. E eu vou colocar um vídeo da Globo News pela terceira vez no programa de hoje, para vocês verem como o tempo está mudando. Bota aí, Bruno. As pessoas é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé lá atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações que vieram. Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira. Ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação do trabalho da imprensa. Do trabalho da imprensa, porque o dever de sigilo... Deus me livre, Otávio e Júlia, a imprensa ser intimidada, Deus me livre. Quem, porra? Porque afinal, né, nós não temos jornalista degradado, sem passaporte, Deus me livre. Aliás, o Mica, manda esse corte pra mim no privado. Deus me livre, né? Deus me livre. Rapaz, daqui a pouco vai ter até jornalista intimidado, né? O Constantino, o Paulo Figueiredo. Vocês estão se sentindo intimidados só com isso? Como diz o Huawei de Petrópolis, que Deus o tenha. Não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Meu amigo, vocês não conseguem viver na minha pele um dia. Vocês cortam os pulsos. Vocês acham que isso é intimidação? Quantos processos vocês têm do Supremo? Imagina. É do servidor e não do jornalista. Nossa missão é, à luz do interesse público, divulgar informações. Mas quem tem o dever do sigilo... Eu pergunto, Otávio, importante a pergunta. Não tira o vídeo, não. Eu vou botar para terminar, que faltou só um pouco. O servidor público. Quem tem o dever do sigilo é o servidor público. Então, só para eu entender aqui. Então, se eu divulgo uma nota que circula entre os militares, eu tenho o dever do sigilo ou devo publicar? Então é ilegal o que fizeram comigo, mas não é ilegal o que está acontecendo agora? Ou é ilegal o que está acontecendo agora? Eu fico confuso. Daqui a pouco eu tô igual o Demetrio Magnoli. Se ninguém me esclarecer, eu vou achar que os jornalistas da Globo News eram parte da organização criminosa. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto
para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.